Hoje o vídeo vai ser sobre inspeção TVDE. Acho que a gente ainda não falou sobre isso aqui no nosso canal e a gente não encontra tanta informação falando isso, e é um medo que os motoristas têm em relação ao que é que precisa para o carro estar regularizado, andar tudo certinho, e eu vou falar hoje aqui para vocês. Vim hoje fazer a inspeção TVDE de um dos carros que vão começar a trabalhar aqui agora. Foi a inspeção de um carro elétrico e aqui a gente vai contar agora o que é preciso. Estou vindo aqui na Inspeauto, inspeção de automóveis. Isso aqui fica em Lisboa, em Alfragide, próximo a Norauto. E eu vou contar a experiência para vocês. Mas antes da gente começar a falar aqui sobre a documentação e tudo que você precisa para passar sem grandes problemas aqui numa inspeção de TVDE, eu queria dizer que esse canal ele não é sobre processos, sobre como conseguir o documento, o que é que detalhe de dia a dia de burocracia. Eu não criei esse canal com esse objetivo. O objetivo desse canal é muito mais de inspirar as pessoas a tentar seguir seu caminho, seu sonho, tentar de alguma forma ir em busca desses seus desejos, desses seus sonhos, que é isso na verdade que eu venho fazendo para mim, e eu venho compartilhando aqui um pouco dessa experiência com vocês, de maneira que através da minha história vocês também possam se inspirar, encontrar o caminho de vocês, da forma de vocês também, e que se for aqui também através do setor do TVDE ou trabalhando em qualquer outra área ou empreendendo em qualquer outra área, vocês possam se beneficiar também. O que eu queria dizer aqui é que sempre que a gente tem um sonho e que é um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas no dia a dia, os seus amigos, os seus relacionamentos, os seus pais, os seus parentes inclusive, que muitas vezes não querendo o seu mal, mas por querer lhe proteger, eles acabam lhe colocando para baixo ou lhe puxando no sentido de proteção, ou até outras pessoas no sentido de inveja mesmo, e acabam atrapalhando o que é o seu próprio desafio, o que é a sua própria jornada. Eu passei por isso várias vezes. Eu passei isso quando eu decidi que eu ia imigrar para a Irlanda, largando tudo no Brasil por um ano. Eu senti isso, pessoas me botando para baixo quando eu decidi que eu ia voltar para o Brasil, e passei lá 2 anos, foi onde a minha filha nasceu. Outra vez eu senti de novo quando eu disse que estava na hora de ir para Portugal. E mais ainda eu senti quando eu decidi que eu ia entrar no setor de TVDE. Entrar no setor de TVDE aqui para mim, ele foi uma barreira muito grande, porque eu sempre trabalhei em um emprego estável. Eu me relacionava com pessoas que estavam nesse ambiente também e que tinham um preconceito muito grande com o setor de TVDE, com você ser Uber, que eu não vejo problema absolutamente nenhum. Mas o meio que eu estava, isso era mal visto, era como um retrocesso. E se eu levasse isso para mim, se eu me importasse verdadeiramente com a opinião dessas pessoas, eu nunca ia estar seguindo o meu sonho. E olha, eu não estou dizendo isso para você que vem aqui, entre no TVDE, comece a investir nisso, ou comece a trabalhar no TVDE e tudo vai dar certo, porque eu mesmo ainda estou na jornada. Tem 2 anos e meio mais ou menos que eu estou nessa jornada, e a gente tem frio na barriga. Isso faz parte de empreender. Você não saber qual é o próximo passo, qual é o próximo problema, como resolver. Você sempre está com aquele frio na barriga, porque a sua remuneração, o seu ganho, os seus resultados, isso é completamente variável e vai depender totalmente do seu esforço e da sua capacidade de resolver problemas e mais problemas e mais problemas. Mas uma coisa eu posso dizer, que é o seguinte: todas as vezes que eu escolhi que eu ia fazer alguma coisa, a decisão que eu ia tomar, tanto de imigrar, quanto de voltar para o Brasil, quanto de vir para Portugal numa segunda vez, eu olho para isso, olho para o passado e eu sinto orgulho das decisões que eu tomei, porque todas elas, obviamente eu sempre assumi a responsabilidade das decisões que eu estava tomando, mas todas elas eu consigo olhar para trás e ter orgulho do que eu fiz, porque eu tomei a decisão que era em prol do meu sonho, em prol da minha vida, e me colocou em uma posição de trabalhar com energia vital, com vontade de fazer,
com energia de viver mesmo, de fazer aquilo, de conquistar o sonho e garra. E, e isso sempre me motivou muito, me deixou muito feliz, ao passo que eu não me sentia bem nos momentos onde eu não tomava essa decisão e deixava a vida passar, porque o status quo queria que eu continuasse sempre daquela maneira, sempre correspondendo aos padrões, sempre estando dentro daquela caixa, daquele quadrado onde todo mundo vive ali e quer que você se mantenha daquele formato. E eu poderia levar minha vida inteira trabalhando num escritório, tendo um certo status, ia ser conveniente continuar aquilo, mas de verdade o que estava aqui dentro era exatamente outro sentimento. Eu estava vendo a vida passar e hoje eu sinto que eu tenho controle sobre a minha vida, eu tenho controle sobre as minhas ações, eu tenho controle sobre os meus sonhos e colocando energia, que eu não digo que isso é fácil, aos poucos eu venho conseguindo evoluir e conquistar. E o que é que tem de mais interessante nisso? É que eu sei que tudo que vem, todos os resultados que vêm, eles são frutos diretos do meu esforço. Então eu queria dizer para vocês, se vocês tiverem um sonho, tiverem um desejo, não estou dizendo para vocês fazerem nada na doida e vou pegar e vou para Portugal sem ter dinheiro para nada, lá eu faço um Uber, faço isso, faço aquilo outro, porque a vida não é assim, tá? A gente tem que também assumir as consequências das decisões que a gente toma. Para alguns, Portugal é bom, para outros, Portugal é péssimo. Para alguns, o Uber é bom, para outros, o Uber é péssimo. Tome a sua decisão, mas não deixe que ninguém impeça seus sonhos. E quando você decidir que aquele é seu sonho, vá, lute, vá buscar e vá atrás daquilo com toda a energia do mundo, porque a vida é passageira. A vida é passageira e no final das contas o que vai ficar é a experiência que a gente teve. É como a gente encarou o dia a dia. Ela não é sobre chegar em algum lugar, é sobre a gente viver aquela vida ali e aquele tempo ali com energia e com toda a intensidade. Mas é isso. Agora a gente vai seguir aqui para o que interessa, que é falar sobre documentação. Vou agora levar o carro aqui para a fila de inspeção. A gente só tem praticamente ninguém na fila, você já é chamado de imediato. O carro já está todo preparado, a gente está com toda a documentação aqui. Quando terminar lá, eu digo para vocês se teve algum problema, algum ponto que era de correção, de detalhe, para vocês ficarem sabendo tudo e quando vocês forem fazer a inspeção TVDE de vocês, não correr nenhum problema e sair com tudo suave. Vamos lá comigo. Bem, eu voltei de lá agora. Vou trazer aqui para vocês toda a documentação e o que foi que eles avaliaram dentro do processo lá de inspeção. Aqui vou tentar trazer o máximo de informação possível para quando vocês forem fazer o processo de vocês não passar por nenhuma dificuldade, nenhuma surpresa. Uma das primeiras coisas que eles me pediram era que o carro tivesse o certificado de matrícula, o DUA. Esse é o documento do carro que dá todas as características e que autoriza a gente a andar legalmente em Portugal com um carro tradicional. Eu entreguei esse documento, eles me perguntaram adicionalmente o que? Se eu tinha a licença de operador TVDE. Caso você vá trabalhar para uma outra empresa ou caso você seja operador, independente do modelo que você trabalhe, é preciso levar a informação de autorização de operador TVDE. Caso você trabalhe no modelo de slot para alguém, então basicamente você vai pedir uma foto do cartão de operador TVDE que você vai apresentar lá. Esses são os principais documentos que você precisa ter logo de cara para apresentar na inspeção. Mas antes de eu continuar falando com tudo que foi pedido lá, o que é que aconteceu, quais foram os detalhes que eles olharam, eu queria deixar aqui um pedido para vocês. Se você tiver interesse em trabalhar no setor de TVDE com o seu próprio carro e estiver considerando escolher alguma empresa e um parceiro para trabalhar no modelo de slot, considere trabalhar com a gente, vai ser um prazer receber você e fazer parte da nossa equipe. Mas vamos lá, sem enrolar muito aqui nesse vídeo, que o que importa é saber do conteúdo. Uma das principais coisas que eles pediram foi o seguinte, vou pegar aqui devagarzinho para vocês, e eles analisaram isso aqui, olha, o cabo de carregamento. Apesar de você poder carregar sem esse cabo em
local público, porque lá vai ter o cabo próprio, eles avaliam se o cabo está em boas condições, eles fazem teste, colocam lá direto na carga e avaliam se ele está funcionando perfeitamente. Uma das outras coisas que eles olharam também, me pediram, foi para olhar tanto o triângulo, ou seja, tem que ter o triângulo, e também o colete, que em caso de acidente, o quebra do carro, avaria, a gente, para sair desse carro é preciso estar sinalizado. Aqui é um modelo que funciona em Portugal, isso é obrigatório, não é uma opção. Um dos outros pontos que eles avaliaram também, e aqui tem um pouco de polêmica, é a questão do extintor de incêndio. O extintor que é utilizado aqui para a TVDE é esse extintor aqui, é um extintor de pó químico de 2 kg, é preciso ter 2 kg, tá? Existem alguns que são vendidos de 1 kg e tem um preço um pouco mais barato, esse aqui é o de 2 kg, é o que é exigido. O preço desse extintor, ele vai estar rondando aí uma média dos 22 euros, é possível encontrar em qualquer loja de carro, não é uma coisa difícil de encontrar. O que acontece aqui? A lei do TVDE, ela é direcionada ao transporte particular remunerado de passageiros. Na lei 45 de 2018 não existe obrigação nenhuma de se ter extintor de incêndio nos carros. Essa obrigatoriedade, ela vem de uma norma direcionada aos transportes públicos, ou seja, para os táxis, que são considerados transportes públicos, para os autocarros, que são considerados transporte público, mas não há nada falando isso em relação aos transportes privados. Então, muitos centros de inspeção e também quando você é fiscalizado na rua, é possível que seja exigido isso, mesmo não estando direcionado lá na lei. Por via das dúvidas, por um custo tão baixo, que é 20 euros um extintor de incêndio, mais vale você andar precavido com ele dentro do carro aqui e evitar qualquer dor de cabeça. Esse extintor, ele precisa ser avaliado todo ano, ou seja, você não deixe lá e esqueceu não, porque você pode levar coima também em relação a isso. Quando ele completar ali 1 ano, é preciso que você ou troque o extintor ou você recertifique ele. E você pode fazer isso em bombeiros. O custo normalmente é barato, não é nada muito caro, e você continua podendo andar tranquilamente aí. Então, basicamente, esses são os principais pontos que foram pedidos, mas o que é que eles olharam ainda mais? Eu perguntei lá para a pessoa da inspeção o que é que mais causa aqui reprovação de uma inspeção, e a resposta foi rápida e fácil. O que mais acontece aqui é reprovação por causa de luzes. Os carros têm em torno de 35 luzes, e se você tem qualquer uma delas não funcionando muito bem ou falhando por algum motivo, vai ser um motivo de reprovação. Obviamente isso não vai ser uma coisa que vai lhe impedir de trabalhar, você vai corrigir o defeito e vai voltar para fazer a inspeção normalmente. Mas lá eles vão avaliar cada luz do carro, vai avaliar a intensidade das luzes, vai olhar luz de neblina, de nevoeiro, luz alta, luz tradicional, pisca esquerdo, direito, da frente, de trás, absolutamente tudo. Além disso, eles vão avaliar como é que está as condições das suspensões, da suspensão do carro, da frenagem, travamento do carro e tudo que é relacionado com a segurança do carro. Não é uma coisa muito complexa, não é algo que vai sair reprovando de qualquer maneira, mas em geral é feito realmente um trabalho bom, que mantém a segurança de que os carros que estão circulando na rua são carros que são seguros. Além disso, eles vão pedir também que o carro tenha os dísticos de TVDE instalados. Esse dístico vai ser colocado de forma removível, ou seja, ele não pode ser, ele tem que poder tirar e colocar de novo. Normalmente a gente coloca aquelas ventosas e vai um na parte da frente e um na parte de trás do carro.
Um outro ponto que também é exigência lá, e parece que é só um capricho às vezes quando a gente está vendo os carros TVDE, é que tenha a indicação de que é proibido fumar no interior do carro. Então isso já pode estar no seu dístico ou pode ser colado também um adesivo ali na parte da frente, mas eles avaliam também que o carro tem um sinal de que é proibido fumar no interior do carro. Esses foram os principais pontos que foram avaliados. Se você estiver cumprindo esses requisitos aqui, não vai ter grandes problemas. O custo para fazer o processo de inspeção para TVDE é em torno de 35 euros. Eu não me lembro o valor exato, se é 32, 33, mas alguma coisa em torno disso. Essa inspeção ela precisa ser feita anualmente e ser renovada anualmente. Então, aqui eu acho que vocês têm um panorama geral do que é necessário para conseguir fazer uma inspeção bem feita de TVDE, documentação, coisas que você precisa ter em dia, equipamentos que você precisa ter no carro. E por fim, eles vão lhe dar um documento como esse. Aqui eu não vou mostrar aqui para não aparecer nenhuma numeração, mas basicamente é um documento dizendo que o carro foi inspecionado. É importante que seja uma inspeção para TVDE, não é a inspeção normal do carro. Muitas vezes você já está com um carro que foi inspecionado há pouco tempo, essa inspeção não funciona, é uma inspeção específica para TVDE. E lá como é que a gente sabe que essa inspeção é uma inspeção para TVDE? Tem uma seção que é observações complementares, e lá vai estar escrito inspeção realizada ao abrigo da Lei 45 de 2018. Isso aqui é que vai diferenciar se a inspeção do seu carro foi uma inspeção TVDE ou foi uma inspeção tradicional. E com isso você vai poder submeter nas plataformas. Essa inspeção ela tem validade de 1 ano, ou seja, a cada ano é preciso renovar ela, e existe uma exceção para você cadastrar o carro e não precisar de inspeção. E essa exceção é quando o carro é novo, ou seja, um carro que tem menos de 1 ano da data da primeira matrícula, ele pode ser cadastrado nas plataformas sem que seja necessário inspeção. A partir do primeiro ano que passou, é preciso que a gente faça esse documento aqui todos os anos, na data de aniversário da matrícula. E por fim, mais uma vez, isso aqui não é jabá, eu queria indicar a vocês virem e utilizarem essa inspeção auto que fica próximo à Norauto de Alfragide. Por quê? Porque aqui o atendimento que eu tive e eu já fui em várias inspeções, foi excepcional. Eles têm realmente vontade de fazer um trabalho bem feito. A pessoa que atende, a Carla, foi simpaticíssima e sempre buscando uma forma de conseguir fazer tudo de forma rápida, eficiente, encontrando solução quando aparecia qualquer coisinha. Então eu só tenho aqui a tecer elogios, a equipe lá dentro foi excepcional também. Então foi a primeira vez que eu vi aqui nessa inspeção, é a primeira vez que eu estou testando aqui e foi uma surpresa muito boa. Não é jabá, não tem nada ganhando aqui com isso, é só realmente porque é um bom serviço, e um bom serviço a gente deve fazer aqui a propaganda e divulgar para que vocês, motoristas TVDE, também possam ter um bom tratamento. Enfim, o vídeo foi esse, foi um vídeo curto, espero que vocês tenham gostado. Aqui eu acredito que tenha muito conteúdo. Mais uma vez, ajude esse canal a crescer, se inscreva, deixe seus comentários. Se tem mais alguma coisa que aconteceu com você, experiência própria em relação à inspeção, deixa aqui no comentário. Vamos deixar aqui um histórico e uma lista de comentários ou coisas que os motoristas possam se basear aqui e chegarem aqui não fazer uma inspeção tranquila e poderem trabalhar sem grandes problemas, de forma suave. Enfim, eu sou Daniel Magalhães, aguardo vocês aqui nesse canal. Se inscrevam, comentem, compartilhem e ajude a gente a crescer essa comunidade. Um abraço e até o próximo vídeo.